Olá, graça e paz, povo de Deus, uma boa tarde, boa terça-feira para vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho de Jó, da vida de Jó, né? Tá lá em Jó, livro de Jó, capítulo 2. Vamos falar sobre provas, né? As provas aí que Jó passou, a provação de Jó. Amém? Amém. Então, nós vamos cantar um louvor, depois nós vamos de oração. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a sua fortaleza, e nele confiarei. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Ele te cobrirá com suas pernas, debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Glória a Deus, aleluia! Quem crê que Deus está cuidando de tudo, que Ele não perde o controle de nada, dá um glória a Deus, um aleluia. Amém. E glorifica o nome dEle, porque Ele é poderoso. Glória a Deus. Vamos orar então, irmãos, consagrar este momento ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, te louvamos, te adoramos, Senhor, e consagramos este momento a Ti, para bem dizer o Teu santo e poderoso nome. Abençoa cada vida, cada família, cada casa, cada lar, Senhor, que eles possam estar na Tua presença, cheios da Tua paz, cheios do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, livro de Jó, então. Vamos ver o que Jó, né, o que nós podemos tirar para a nossa vida em cima da história de Jó, né? Nós sabemos que Jó, né, o inimigo de tanto andar pela terra e observar as pessoas, o inimigo enxergou Jó. Então vamos lá no versículo 2, que é a segunda aprovação de Jó. Vamos ler lá então. Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com ele para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. E disse então ao Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele, para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face.
O Senhor disse a Satanás: Pois bem, ele está em suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis na sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça com ele raspava, sentado entre as cinzas. 9. Então sua mulher lhe disse: Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. E ele respondeu: Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Amém. Glória a Deus por esta palavra. Então, está lá no livro de Jó esse texto que fala da segunda aprovação de Jó. Livro de Jó, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, é o que nós vamos estudar agora. E lá no capítulo 1, né, que falou da primeira aprovação de Jó. E nós vimos aqui que o inimigo perambulando pela terra, Satanás viu a Jó e pediu, e foi à presença do Senhor pedir a cabeça de Jó, e para acabar com a vida de Jó. E ele foi, né, lançando ali provação na vida de Jó. Jó, na primeira parte, Jó perde os filhos, Jó perde as ovelhas, os camelos, os empregados, e a vida de Jó vai indo, né? Vai indo morro abaixo, que nem dizem por aí, porque o inimigo viu Jó, mas só que Deus, olha que coisa linda nessa segunda aprovação de Jó, que Deus fala a respeito de Jó, que Deus fala na primeira parte e também fala na segunda, né? Você viu o meu servo Jó? Então Jó era servo de Deus, era um homem irrepreensível, um homem íntegro e que teme a Deus. Esse é o primeiro ponto que nós temos que entender, compreender e procurar, né, ser também irrepreensível. Evitar o mal, sermos íntegros, né? Um homem íntegro, um homem que teme a Deus. Quando nós tememos a Deus, nós evitamos o mal. Então, quem é que disse que homem de Deus, mulher de Deus, homem íntegro, homem honesto, aquelas pessoas que temem o mal, que elas não irão passar por provações? Vamos passar por provações, né? Porque o inimigo, ele fica andando ao derredor. Satanás, ele não está satisfeito com aqueles que Deus abençoa, com aqueles que Deus protege, com aqueles que são tementes a Deus. Ele sempre está querendo colocar caos, destruição, mas nós aprendemos aqui com Jó também. Nós vamos ver mais adiante, né? E Deus elogia ali Jó, né? E ele se mantém íntegro, né? Apesar de você ter instigado Deus, né? Apesar de Satanás ter instigado Deus contra Jó. Apesar de você querer arruiná-lo, Deus está falando isso para Satanás. Apesar de você querer destruir, arruiná-lo, ele permanece íntegro. Ele permanece me temendo, sendo íntegro, né? Então, muitas vezes o inimigo, ele vai querer arruinar a nossa vida mesmo, vai querer estragar mesmo os planos, vai querer que tenha separação, que tenha divórcio, que tenha falência, ruína, destruição. Mesmo nós sendo homem de Deus, mulher de Deus, homem íntegro, mulher honesta, homem honesto, o inimigo não vai olhar para essas coisas, ele não se preocupa com nada disso. O que ele quer é roubar, matar e destruir. Mas olha lá o que acontece no texto. Mesmo Deus dizendo que ele pretende arruinar a vida de Jó sem motivo, ele continua e ele responde para Deus: pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estenda a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará. O que ele está dizendo é que se Deus colocar enfermidade na vida, na pele, no corpo de Jó, que Jó iria amaldiçoá-lo, né? Olha aí a maldade que está na cabeça de Satanás. Mas, né, o Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida. E Deus, nesse momento, ele permite que o inimigo coloque enfermidade, né, na pele de Jó. Mas essa enfermidade não é para a morte, não é para tirar a vida. Olha como tem coisas, irmãos, que através dessa história eu entendo muitas coisas.
eu olho para algumas provas, algumas situações que eu passei, que eu digo assim, isso está acontecendo, é porque Deus está permitindo. O inimigo, ele precisa de autorização para tocar na nossa família, para tocar nos nossos negócios, para tocar em nós, para lançar enfermidade. Ele precisa da autorização de Deus. Ele não pode fazer nada em nossas vidas sem que Deus autorize, sem que Deus permita. Às vezes, algumas lutas, algumas provações são permissões de Deus e muitas vezes nós estamos passando por elas e não estamos compreendendo. Mas Deus usa as provações para nos fazer crescer, para nos capacitar, para nos treinar. E isso é propósito dele, isso só ele sabe. E muitas vezes nós queremos questionar, queremos murmurar, reclamar. Mas vejam que Jó, mesmo perdendo filho, perdendo ovelhas, gado, reputação, os amigos julgando, porque na história nós sabemos que os amigos de Jó olharam para Jó e julgaram Jó. Jó só pode estar em pecado para estar passando por tudo isso. Porém, Jó, o inimigo, Satanás, quis arruiná-lo sem motivo. Deus mesmo falou para ele, mesmo você querendo arruiná-lo sem motivo, Jó permanece íntegro. Jó permanece com a fé dele ativa, com a fé dele em Deus, sem amaldiçoar, sem espraguejar, sem dizer que a culpa era de Deus, né? Então, ali Deus permitiu que ele tocasse, que ele colocasse a enfermidade, porém era para poupar a vida. Então saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, né? Na sola dos pés ao alto da cabeça. Então o texto vai dizer que Jó teve feridas horríveis pelo corpo e que ele pegou um caco, né? Um caco de louça e ele raspava essas feridas. Imagina a dor que esse homem estava sentindo, né? Além da dor de perder filhos, de perder as riquezas, né? Mas eu creio que para ele isso não era dor, porque Jó, ele compreendia isso, que isso era a permissão de Deus. E nós vamos ver aqui até o final do texto que ele entendia isso. Então, Jó raspava aquelas feridas com esses cacos, né? E a esposa de Jó, vendo todo esse sofrimento, essa provação de Jó, então essa mulher disse para ele, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Olha que coisa horrível que essa mulher falando. Usou a boca, parece que o inimigo, o inimigo usou a boca para dizer para ele amaldiçoar Deus e morrer. Depois de amaldiçoar Deus, morre. Que coisa horrível, né, gente? Mas não é isso que nós devemos fazer. Nós devemos, mesmo no momento da prova, mesmo no momento da enfermidade, daquilo que maltrata o nosso corpo, né? Devemos dar glória a Deus, porque Ele cuida de tudo, Ele está cuidando de tudo, mesmo nós não entendendo o que está acontecendo. E lá no versículo 10, Jó responde, né? Olha como essa mulher foi insensata. E Jó responde para ela, você fala como uma insensata, né? Como alguém que não tem juízo, que não tem discernimento, que não está entendendo o que está acontecendo. Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Então aqui, irmãos, tá mais que claro que Jó, ele entendia que estava passando por um momento de dificuldade, por uma provação, mas ele não perdeu a fé. Ele não deixou a fé dele esmorecer, né? Ele continuou crendo que mesmo todas as coisas ruins que ele estava passando, aquilo era de Deus, aquilo era uma prova, aquilo Deus tinha permitido e ele estava dando graças a Deus, ele não estava amaldiçoando Deus, ele permaneceu orando, ele permaneceu glorificando a Deus e não pecou contra Deus, não amaldiçoou, não colocou a culpa em Deus e muito menos abandonou a Deus por causa da prova dele. Então, o que nós temos que aprender? Que a nossa fé esteja nele, que nós precisamos entender que nós não podemos desfalecer na nossa fé, nós não podemos deixar de ter fé, abandonar o nosso Deus, abandonar Jesus por causa das provações. As provações, elas têm um propósito, né? Às vezes Deus quer mudar um ciclo, quer mudar de nível, às vezes Deus quer te prosperar mais, né? Só que tem coisas que Deus precisa tirar muitas vezes. Deus tira algumas coisas, né? E Ele,
para provar a nossa fé, para provar se somos obedientes, muitas vezes para provar se nós vamos permanecer firmes, se nós não vamos nos desviar dos caminhos que Ele tem para nós. Então, tem enfermidades que não é para a morte, tem perdas que não é para você ficar triste, postrado, caído, entendeu? Então, o que nós aprendemos com Jó, que nós devemos aceitar algumas coisas que Deus está permitindo na nossa vida, né? E passemos pelas provações, passemos pelas perdas, pelos prejuízos, com muita paz, com muita tranquilidade. Eu sei que não é fácil, né? A gente ter paz e tranquilidade em meio aos ventos, em meio às provações, mas Deus é aquele que vai estar com você no caminho, né? Na provação, Ele vai estar te dando a saída, Ele vai estar te ensinando que você tem que ter fé nele, que Ele estará com você. Não coloca fé no homem, não coloca fé na mulher, a tua fé tem que estar firme no teu Senhor, firme em nosso Senhor Jesus Cristo, e nós não abandonarmos a nossa fé, nós não amaldiçoarmos ao nosso Deus, não pecarmos, abrir a nossa boca para falar coisas que não agradam a Deus na hora da nossa aprovação. Então deixa a murmuração de lado, deixa a maldição de lado e glorifica a Deus, porque quem glorifica, quem cala e quem não pronuncia palavras que não agradam a Deus, Deus uma hora tira da prova, amém? Ele não só tira da prova, como Ele também restitui, como Ele também te devolve em dobro, como fez na vida de Jó. Jó tinha em torno de 10, 12 filhos, Deus restituiu, fez ele ter filhos, né? Prosperou novamente nas riquezas, porque Jó era o homem mais rico do Oriente. Deus prosperou novamente e fez tudo isso em dobro. Teve, né, uma porção dobrada aí de tudo que ele perdeu, ele recebeu. Deus restituiu, Deus fez prosperar. E aqueles que julgaram Jó, os amigos dele julgaram Jó, que Jó estava em pecado. Jó teve que orar por eles, né? Porque eles estavam julgando, né? Fizeram um julgamento. E Deus foi ali e quis, né? Deus conversou com os amigos, né? O que vocês falaram do meu servo? Meu servo é um servo íntegro, obediente. E Jó orou pelos amigos, né? Para que os amigos não ficassem aí, né, em maus lençóis, porque quando Deus fala, irmãos, e quando Deus cobra, é Deus cobrando, né? Isso tem um peso. E Jó orou pelos amigos, né, para que Deus perdoasse eles, e Deus perdoou. Então, nós precisamos estar com a nossa fé em dia. E Deus, Ele vai fazer, vai trazer de volta aquilo que o inimigo tirou, não é mesmo? Se nós nos mantermos íntegros no caminho que é o caminho de Deus, temendo a Deus e nos desviarmos. Não podemos estar fazendo mal e nem desejando mal para ninguém. Amém? Amém. Eu espero que essa palavra tenha aí falado com você, que o Espírito Santo tenha falado com você através desta palavra. E não importa, irmãos, o que você tem passado, não importa as provas, as dificuldades, saiba que Deus, Ele está com você no momento da sua prova, no momento da sua dificuldade, e Ele vai dar a saída. Ele determina o início e o fim da provação, assim como Ele determinou na vida de Jó, né? Assim como Ele disse: pode colocar a enfermidade, mas não tire a vida, porque a vida é minha. E Satanás percebia que Deus tinha algo diferente com Jó, né? Porque ele diz no texto: você o cerca, né? Você o cerca, né? Você puseste uma cerca lá no capítulo 1, versículo 10. Acaso não puseste uma cerca em volta dele? Então, esta cerca é a proteção de Deus, é aquilo que todos nós temos. Quando Deus nos protege, nós temos uma cerca em volta de nós, e o maligno, ele não pode nos tocar. Então, Satanás é invejoso, né? Ele invejou Jó pela proteção, pela prosperidade, por tudo que Deus colocava e como Deus protegia ele, né? E nós vemos que Jó é um homem irrepreensível, íntegro, me teme, né? E eu o abençoo por causa disso.
Então o inimigo ele vai ver muitas vezes que somos abençoados, somos íntegros, servos de Deus, e ele vai querer tocar. Mas nada que Deus não permita. Então nós precisamos saber, né? E permanecer firmes na nossa fé, permanecermos crendo que Deus ele está no controle de tudo. Amém? Então nós vamos orar. Vamos agradecer a Deus por essa live, por esse momento de estudo da palavra de Deus. E que nós possamos ter Jó como nosso exemplo aqui. Amém? Exemplo de fé, exemplo de homem que teme e que se desvia do mal. Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos seguir o exemplo de Jó. Que nós possamos estar com a nossa fé ativada, fortalecidos, Pai, pela Tua palavra, fortalecidos, Deus, pela Tua proteção sobre as nossas vidas. Pai, nos cerca de proteção, cerca a nossa casa, cerca a nossa família, cerca tudo que é nosso, Deus. E mesmo que as provações venham, mesmo que as dificuldades batam na nossa porta, que nós não venhamos a desfalecer na nossa fé, que nós permaneçamos firmes, que da nossa boca, dos nossos lábios saiam palavras que abençoam, que edificam outras vidas e as nossas vidas, Pai. Que nós possamos, Deus, falar com a nossa boca e com os nossos lábios. Nós possamos te honrar, te abençoar, te bendizer nesta terra, Pai. Porque o Senhor é santo, o Senhor é 2, 3, 4, 5, o Senhor é 1000 vezes santo, Pai. O Senhor é santo, 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 poderoso em nome de Jesus. Guarda cada família, cada vida que aqui está, Senhor. Livra eles, Pai, de todo mal. Se não for possível o livramento, Pai, que o Senhor dê fé, permaneça ativando a fé deles, para que eles não percam a esperança de vencer, de alcançar a vitória, porque a vitória nem sempre está, né? A vitória nem sempre ela vem, a gente compreende a vitória, Pai, mas o Senhor nos dá a vitória, e mesmo que a vitória pareça uma derrota, a vitória não é uma derrota. A vitória é algo que no momento nós não compreendemos. Tua palavra diz que tem coisas que o Senhor faz no momento da nossa vida que nós não compreendemos. Agora talvez nós não compreendemos o que Deus está fazendo, mas amanhã, lá na frente, nós entenderemos, porque o Senhor é aquele que nos dá entendimento da Tua palavra, que o Senhor é aquele que fala conosco e revela tudo que nós não compreendemos, Pai. Que o Senhor possa revelar a eles o porquê da prova, o porquê de tudo que aconteceu, Deus, o porquê de coisas que eles não compreendem agora, mas eu creio que eles vão compreender. Que o Senhor restitua tudo que o inimigo tirou, tudo que o inimigo fez morrer na vida deles, Pai. Que o Senhor ressuscite os sonhos, ressuscita tudo que tiver que ser ressuscitado, restaura tudo que tiver que ter restaurado, traz à vida aquilo que o Senhor precisa trazer à vida, tira toda a enfermidade, tira toda a maldade do coração, Pai, em nome de Jesus, que a nossa fé esteja firme em Cristo, que a nossa fé esteja crescendo, sendo ativada, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo o seu lar, a sua casa, a sua família, que você cresça, que você prospere, que haja unção de avanço, de prosperidade, que tudo aquilo que está arruinado, caído, destruído, Deus possa restaurar em nome de Jesus e que você possa ver os frutos da sua vida, que você possa frutificar, que você possa crescer, que o Espírito Santo de Deus esteja com você em nome de Jesus. Tema a Deus e evite os caminhos maus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus por essa palavra. Que você tenha sido abençoado, edificado e que você medite aí nessa semana nessas palavras aí do capítulo de Jó, né? Que por mais que o inimigo tente destruir, roubar e matar, Deus, Jesus é aquele que vem para dar vida e vida em abundância. E onde Jesus toca, tem vida. Amém? Glória a Deus. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Um abraço e até a próxima.